2. Bom, então, eu ia fazer a parte 2 no vídeo anterior, mas não coube, então eu decidi falar que ia ter parte 2. Então, o que aconteceu? Ela falou pra mim de um jeito tão brava que eu fiquei sem acreditar que ela tava falando sério comigo. Então eu perguntei se ela tava falando sério realmente. Ela falou que tava e que se eu não parasse de falar daquela menina, ela não ia mais ser minha amiga. Então eu falei, então vamos terminar a amizade, porque ela era muito tóxica. Ela não deixava, a gente ter amizade. A mãe dela queria atrapalhar de tudo. Então foi assim que hoje ela me trocou pela falsa da nossa ex-menina que ficava em todos os tipos de fofoca. Maior fofoca da escola. A diretora sempre falava na frente da escola inteira: é proibido relacionamento amoroso entre professores, inspetores, funcionários. Dias depois descobriram que essa mesma diretora foi pegar os beijos com o professor de matemática que era casado. E fica pior. Só descobriram o caso porque o professor de geografia pegou os dois no maior amasso na sala dos professores e fez o maior escândalo porque ele também tinha um caso com a diretora. E fica pior. De matemática quase deu na cara de geografia, que também era casado. E isso só veio à tona porque a diretora ficou grávida e os três foram afastados. E fica pior. Depois descobriram que o pai era o de educação física. Imagina a diretora começando o dia. Primeiro tempo matemática, segundo geografia e depois do recreio, educação física. Vou pegar todo mundo. Hoje ninguém é de ninguém na diretoria. Por isso que ela proibia relacionamento, ela queria todo mundo pra ela. Eu não quero nem pensar o que acontece no conselho de classe. Eu tô começando a achar que de tanto contar a história de traição aqui, eu tô ficando com um faro bem treinado pra pegar a traição no ar, assim. Ontem foi aniversário de uma amiga minha. Aí a gente foi jantar junto com ela na casa dela e numa altura lá da comemoração, chegou uma tia dela cheia de sacolas de presente pra ela. Aí ela pegou as sacolas na mão, a minha amiga, olhou pro motorista dela e falou assim: você pode guardar pra mim, por favor? Eu senti um olhar ali, eu falei, aí tem coisa. Minha amiga namora, tá noiva, vai casar em março. Mas como eu não tava sabendo de nada, vida que segue. Aí depois de um tempinho eu perguntei pro namorado dessa amiga minha onde que eu poderia trocar a fraldinha do Davi. Aí ele falou, pode ser lá em cima, no nosso quarto mesmo. Cheguei lá em cima no quarto deles, a porta estava trancada. Achei um pouco estranho. Desci as escadas, perguntei pro namorado dela, falei, olha, a porta tá trancada, será que você pode abrir pra mim? Ele falou, que estranho, vou lá com você. Quando a gente abriu a porta do quarto, gente, vocês não têm noção, parte 2 no Instagram. Quando nós três abrimos a porta, eu, o namorado da minha amiga e o Davizinho, a minha amiga estava beijando o motorista. E o namorado da minha amiga, como se nada tivesse acontecido, falou assim, olha, a gente tem outro quarto, como esse tá ocupado, você pode trocar no outro quarto. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele foi junto comigo, ficou me esperando na porta, eu troquei o Davi e eu desci a escada na frente deles. Eu só sei que quando eu olhei pra trás, foi tudo muito rápido. O namorado da minha amiga e minha amiga desceram, foram pra sala onde tava todo mundo. E de repente o namorado da minha amiga para do meu lado e fala assim baixinho pra mim, olha, eu pedi pro motorista não voltar mais pra trabalhar aqui. E você sabe por que sua amiga fez isso, né? Eu falei, não, por que ela fez isso? Ela gosta de aventura, né? Ela gosta de escalar montanha, ela gosta de pular de paraquedas. Então ela gosta desse risco, dessa emoção. Não é porque ela não me ama, é que ela gosta dessa emoção. Por isso que ela ficou comigo enquanto tava rolando uma festa aqui. História de como eu descobri que meu padrasto só se casou com a minha mãe pra ficar comigo. Então, um dia eu tava com a minha mãe na sala e começou a chegar um monte de mensagem no celular dela. E ela saiu da sala, foi pro quarto e deixou a porta encostada. Então, como eu sou muito curiosa, eu fui atrás. E ela tava sentada na cama rindo pro celular. Então, eu tinha certeza que ela tava conversando com o cara. Se passaram algumas semanas e ela acabou me apresentando um namorado novo. Ele era muito bonito, mas ele era estranho, ele me olhava estranho, sabe? Até que um dia minha mãe saiu de casa e ficamos só nós dois. Eu fui ver um filme e ele veio junto. Ele sentou do meu lado e colocou a mão na minha coxa. Eu achei aquilo muito bizarro e fui ao banheiro só pra sair daquela situação desconfortável. Quando eu voltei, ele tava no mesmo lugar, e aí eu sentei bem longe dele. Eu não comentei nada por muito tempo, mas ele sempre me olhava com atração. Até que minha mãe disse que tava noiva. Sério, qual é 3 meses de namoro e ela já tá noiva? Ela queria mesmo se casar. E vocês não sabem o que ele fez no dia do casamento. Like pra parte 2. Parte 2 do dia que eu descobri que meu padrasto só casou com a minha mãe pra poder ficar perto de mim. Continuando, com 3 meses de namoro, minha mãe disse que ia se casar. E eu não acreditei nisso. Porque como em 3 meses você decide que é aquela pessoa que você quer passar o resto da sua vida? Enfim, quando ela disse isso, eu resolvi contar pra ela as coisas que vinham acontecendo. Só que ela literalmente me ignorou e falou que eu tava ficando doida. O dia do casamento chegou e eu fui primeiro e minha mãe ficou no salão se arrumando, fazendo a unha e tal. E quando eu cheguei na igreja, meu padrasto disse que precisava conversar comigo.
Então ele me levou pra um canto e começou a falar um monte de coisas. Ele falou assim que ele nunca gostou da minha mãe, que a partir do primeiro dia que ele me viu, ele se apaixonou por mim e várias outras coisas. Quando ele terminou de falar, eu fiquei sem reação, parada assim, paralisada. E ele começou a me beijar e passar a mão em mim. E eu falei, sai fora, você é louco. E saí andando, voltei pra igreja. Como eu sabia que minha mãe não ia acreditar em mim, eu nem falei nada. E até hoje eles são casados e nunca mais ele chegou perto de mim. História de como eu e a minha irmã descobrimos que o nosso irmão mais velho estava dormindo com o nosso primo. Éramos uma família padrão. Minha mãe, meu pai, meu irmão mais velho, minha irmã gêmea e eu. Eu lembro que na época nós tínhamos 12 anos, eu e a minha irmã, e o meu irmão tinha 19. Eu lembro que a minha tia e o meu primo decidiram se mudar do estado que eles moraram e vieram morar perto da gente. Só que a gente nunca tinha visto essa minha tia e muito menos esse primo, né? Depois que eles mudaram, eles foram na nossa casa para um jantar e a gente acabou conhecendo eles. Só que durante o jantar, eu e a minha irmã percebemos olhares diferentes entre o nosso irmão e o nosso primo. Só que a gente não viu maldade deles se olharem, sabe? Mas era estranho. Até que esse primo começou a frequentar muito a nossa casa e dormir muito na nossa casa. E claro que ele dormia no quarto do nosso irmão, né? Um dia o nosso primo dormiu lá e eu acordei de madrugada com um barulho muito forte vindo do quarto do meu irmão. Acordei meu irmão pra ir lá e quando chegamos lá a porta tava trancada. Mas aí, curtem muito pra parte 2. Parte 2 de como eu e a minha irmã descobrimos que o nosso irmão mais velho estava dormindo com o nosso primo. Continuando. Como a porta do meu irmão estava fechada, nós não conseguíamos entender o que estava acontecendo. Mas o barulho era parecido com madeira batendo na parede, ou seja, a cama estava batendo na parede. Enfim, no outro dia de manhã eu perguntei pro meu irmão por que aquele barulho. E ele deu uma desculpa qualquer. Só que esse barulho só acontecia quando meu primo estava lá. Só que sempre o quarto estava fechado. Até que um dia, de madrugada, esse barulho começou novamente, então eu e minha irmã fomos lá, como de costume, e a porta estava aberta dessa vez. E aí vem o susto. O meu irmão e o nosso primo estavam fazendo aquilo, isso mesmo. Acabamos ficando muito assustados e nossos pais vieram, por causa do barulho que aconteceu lá. Minha mãe e meu pai percebeu tudo, meu pai gritou com eles pedindo para eles colocarem a roupa. E no dia seguinte, meu irmão foi expulso de casa simplesmente pelo fato de ser gay. E até hoje, nosso primo e nossos irmãos têm um relacionamento e moram juntos. O dia em que eu descobri que a minha vizinha era a minha mãe. Para vocês entenderem todo o contexto, eu fui criada por um casal, pelo meu pai e pela, até então, minha mãe. Porque eu sempre achei que eu era filha dela e que eu tinha realmente nascido dela. Mas enfim, assim que eu fiz 13 anos, uma mulher se mudou para casa do lado da minha. E desde o primeiro dia que ela se mudou, ela sempre puxava assunto comigo. Então, depois de alguns meses, eu comecei a ter uma amizade com ela, mesmo ela tendo 35 anos e eu 13. Ela realmente queria cuidar de mim, ela sempre me perguntava sobre tudo, era muito carinhosa comigo e sempre que tava calor ela me chamava para nadar na casa dela. Até que um dia ela me convidou para dormir na casa dela. A gente começou a assistir uns filmes e começamos a conversar. E aí eu perguntei para ela se ela não tinha vontade de ter filhos. E eu nem imaginava. Já posta a parte 2. Parte 2 de quando eu descobri que a minha vizinha era a minha mãe. Assim que eu toquei no assunto sobre ter filhos, ela ficou meio estranha. Ela falou que esse era um assunto delicado e que ela não queria conversar sobre isso. E eu deixei pra lá, nem liguei. No outro dia, ela me levou pro shopping e me deu várias roupas. E então, depois de passar o dia inteiro com ela, eu voltei pra casa. Assim que eu cheguei na minha casa, meu pai estava sentado me esperando. Ele falou que precisava falar comigo e que não aguentava guardar esse segredo mais. Ele me contou que há 13 anos atrás ele se envolveu com uma mulher e engravidou ela, mas que assim que o bebê nasceu, ela falou que não conseguiria criar um filho. E sim, esse bebê era eu. Então, todo esse carinho que a minha vizinha tinha por mim era porque ela era minha mãe. De primeira eu fiquei muito em choque, mas hoje eu sou muito feliz com todos os três.